na modalidade. Vamos tentar gravar nosso encontro de hoje. Bom dia a todos. Mais uma vez com esse encontro conjunto, né, do Fórum Região dos Lagos e o Fórum Juiz de Fora, é uma alegria muito grande. Vamos ouvir, então, bom dia. Estou falando assim porque a gente responde, tem pessoas que falam no chat, e isso ainda, para mim, é tudo né, uma coisa enigmática, como que faz? Né? A pessoa está falando, responde, mas enfim, a gente vai indo, né? Aí vamos nos entendendo. Então, o seminário da querida Vera Polo, que é muito gigante e acho que é revolucionário nesses tempos onde está se impondo, né, ao pé da letra, negação do inconsciente. Então, o seminário de psicanálise, criação e poesia da Vera Polo. Bom seminário para vocês, para todos nós. Então, gente, bom dia. Vamos dar continuidade, então, ao nosso seminário, como eu propus, um seminário de pesquisa, né? E eu lamento que eu convidei o Márcio Brandão para dividir o seminário comigo, ele topou, vocês lembram que na primeira vez ele estava aqui, mas hoje ele não vai poder estar porque ele tinha uma aula para dar, porque a gente fez, né, uma alteração de horário. Que pena. Mas ele vai estar das próximas vezes. Então, quem acompanhou o primeiro seminário deve lembrar que no finalzinho eu pedi às pessoas que lessem o mito individual do neurótico, né? A gente tem essa publicação aqui. E eu cheguei no mito individual do neurótico porque eu estava pesquisando onde é que Lacan falava de poesia, né? E aí eu vi que ele tinha dado como subtítulo para essa conferência, que isso aqui é uma conferência que ele deu em 1952 no Colégio Filosófico, né, lá na França. E ele tinha dado como subtítulo da conferência dele o título Poesia e Verdade, né? Eu não sabia, ou não me lembrava, não sei, porque eu já tinha lido uma vez, pelo menos, o Mito Individual do Neurótico, mas não me lembrava de que Poesia e Verdade, na verdade, era uma referência de Lacan a Goethe, ao livro autobiográfico de Goethe, que se chama Poesia e Verdade, né? Exatamente. E então, assim, a minha proposta hoje, a gente vai falar um pouquinho de Goethe, né? Porque Goethe foi importante, a obra de Goethe é importante não só para Lacan, como, sobretudo, e mais ainda para Freud, na verdade, né? O Freud ele vai contar que ele se decidiu pelo estudo de medicina a partir de ele assistir uma declamação de um poema de Goethe que seria chamado O Hino à Natureza, que Freud então relata que foi nesse momento que ele decidiu que ele ia de fato estudar medicina. Depois existe uma dúvida se esse poema era de fato de Goethe ou não. Mas então a primeira coisa que eu pensei em fazer hoje foi escrever para vocês o nome do Goethe, né? E dar um mínimo assim de referência biográfica, porque o Goethe, o Freud, então, além de Lacan, né, usar então uma passagem do Poesia e Verdade nessa conferência, né, o Lacan vai utilizar uma passagem grande desse livro do Goethe, uma passagem da mocidade dele, da adolescência. Ele chama de adolescência interessante porque, ao mesmo tempo, ele diz que é uma passagem onde Goethe diz que está com 22 anos, mas o Lacan chama de adolescência. E Freud tem um texto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, imagino que alguns, com certeza, que se chama Uma Lembrança da Infância de Poesia e Verdade. E é um texto de Freud de 1917. Eu tive uma relida rápida nele ontem, que está nesse volume
está nessa boa tradução da autêntica, né? E é interessante que Freud também usa o mesmo termo de poesia e verdade, só que Freud vai pegar uma passagem da infância. Olha que interessante, né? O Freud vai pegar um relato que Goethe faz de um evento que aconteceu na infância dele, uma travessura, na verdade, super engraçadinho. Vocês vão ter oportunidade de reler e ver como é divertido. É um momento que ele quebra um monte de louça dentro de casa. E Lacan, então, vai pegar essa passagem da adolescência, que é uma passagem onde Goethe relata os seus primeiros amores, né? As primeiras moças, né, jovens, por quem ele se apaixonou e o que aconteceu. E o Lacan pega esse relato porque ele nos diz que tem uma mesma estrutura das relações amorosas do Homem dos Ratos, do caso do Freud, do Homem dos Ratos, do Ernest Lanzmann. Então, assim, Goethe, ele tem um nome grande, é Johann. É legal a gente saber o nome dele completo e saber assim, a data de vida dele, né? Então, ele se chamava Johann Wolfgang. É claro que a minha pronúncia de alemão, com certeza, Dá para ver aí no Zoom? está errada. Exatamente, isso que eu vou fazer. Vamos... Não, eu vou escrever isso aqui. Só um pouquinho assim mais para frente, mas sabe o que acontece? Que está ligado aqui. Então, ele Aí nasceu dá mais um pouquinho. no final do século Isso. XVIII e escreveu sua obra basicamente no início, na primeira metade do século XIX. Então, ele nasceu, viveu e morreu na Alemanha, e ele é considerado um polímata. Eu descobri um significante novo, eu não conhecia essa palavra, polímata. Poli, né, de poli, múltiplo, significa uma pessoa que tem múltiplos conhecimentos, porque ele, além de escrever poemas, romances, ele se dedicou também, ele tem textos sobre a ciência da natureza, sobre as ciências chamadas ciências naturais. E uma família abastada, digamos, ele teve uma educação onde ele aprendeu várias línguas, e ele teve um tutor, né, que ensinou a ele inglês, francês, alemão, a língua materna dele, no caso, né? Mas em inglês, francês, italiano e música e enfim. E a irmã também, uma irmã. Na verdade, ele teve uma série de irmãos que foram falecendo um atrás do outro durante os primeiros anos de vida. 4 irmãos. É interessante que isso é no texto de Freud que a gente vai encontrar essa referência. Não é nesse texto aqui de Lacan, é no texto de Freud, porque Freud, como ele vai trabalhar a questão da infância com Goethe, a gente vai encontrar referência de todos. Ele teve uma infância, então, marcada por mortes de irmãos. Sobrevivem apenas ele e uma irmã, Cordélia, e os outros todos vão morrendo. Bom, acho que se pode dizer. Acho que essas são assim, as referências principais, né? Que ele é considerado, então, para alguns, o maior escritor da língua alemã, se não dos maiores, né? E o seu estilo ele é um dos mais importantes representantes do romantismo alemão. Isso eu acho importante também, achei assim, uma referência importante, porque você lembra que quando eu comecei minha pesquisa, né, para o nosso primeiro encontro,
eu encontrei um texto do Lacan, né, onde ele fala que quem se interessa pela criação artística, qualquer pessoa que vá se interessar pela criação artística, necessariamente vai se interessar pelo estilo, por poder alcançar uma teorização, quer dizer, uma formulação teórica do que é um estilo. Ele tem, vocês lembram, né? Eu até imprimi, recomendei a leitura também é um texto de Lacan de 1933, né? Uma conferência também de 1933, que se chama O Problema do Estilo e a Concepção Psiquiátrica das Formas Paranoicas da Experiência. A gente sabe que o Lacan começa a escrever os primeiros escritos, digamos assim, são sobre paranoia, porque ele é a tese de doutorado dele, né? Que ele considera seu período pré-psicanalítico, né? E ele fala, então, assim, entre todos os problemas da criação artística, o do estilo requer imperiosamente, o mais imperiosamente, também para o próprio artista, acreditamos nós, uma solução teórica. Bom, então, voltemos ao tema de hoje, né? Então, assim, ele é então o Goethe é um representante do classicismo, do chamado classicismo de Weimar, né? Weimar, Alemanha, e considerado até hoje um dos maiores, se não o maior escritor da língua alemã. Eu encontrei um trabalho que diz que na obra completa de Freud existem 200 citações de Goethe. Eu confesso que eu fiquei duvidando, mas esse trabalho foi escrito por um estudioso de língua alemã, um estudioso da literatura alemã, e que ele vai relacionar, nesse artigo que eu li, nesse pequeno artigo que eu li, ele vai relacionar várias frases que vão aparecer, enfim, sem citação, né? Como Freud há muito desses, né? Ele não falava diretamente, não. Não, o Freud com o Lacan, eu acho que eles sempre deram a César do que é de César, né? Eu acho que eles sempre... Sim, mas não sempre dando assim diretamente, né? A citação. Mas olha só, mas os estudiosos de Nietzsche falam a mesma coisa também. Que Freud não, não, não prestou as devidas Não. homenagens, Não digamos. Bom, então, o que vai acontecer? Agora eu vou pegar um pouco essa conferência do mito individual do neurótico, mas eu vou fazer o seguinte, como eu fiquei sabendo, inclusive, que o José Maurício, né, ele vem hoje nos falar sobre o mito individual do neurótico, eu pensei em me concentrar mais na segunda parte. Oi, teve um som aí? O que foi? Pode ser que tenha microfones abertos. Eu pensei em me concentrar na segunda parte, que é exatamente, então, onde o Lacan vai falar do texto de Goethe, tá? Então, porque na primeira parte ele se detém, né, no texto do Freud, do Homem dos Ratos, e na segunda parte ele vai falar de Goethe. Mas ele abre a conferência de uma forma bem interessante, dizendo que a psicanálise talvez seja, hoje em dia, a única arte liberal, né? Então, existia um conceito de arte liberal na Idade Média que incluía astronomia, geometria, música, olha que interessante, música, gramática e, deixa eu ver, e aritmética. E dialética também. E dialética. Então, essas eram as ciências. A gente diria ciência, a gente entenderia dizer ciência hoje em dia, né? Mas na Idade Média elas eram chamadas de arte liberais.
E Lacan diz que a gente pode pensar que talvez a psicanálise seja a única que hoje em dia a gente pode chamar de arte liberal, nos dando a entender que as ciências da nossa contemporaneidade, que para Lacan ela é sobretudo a física, a gente sabe, né? O Lacan diz isso com todas as letras, né? A ciência com A maiúsculo, inclusive, quando ele diz que ele usa A maiúsculo quando ele se refere à física, né? A ciência da época de Freud era química, né? A gente sabe que Freud se refere algumas vezes à química. Mas então ele abre a sua conferência dizendo que talvez a psicanálise seja atualmente um pouco mais de 70 anos atrás. Atualmente há 70 anos Muito atrás. rápido atualmente, né? É, a única arte liberal. Por quê? Como é que ele define a arte liberal? Ele diz que a arte liberal é aquela na qual o homem tem uma relação com a sua própria medida, né? Existe uma medida do homem dentro da arte, né? Eu acho que a gente poderia até discutir um pouco disso depois, porque, para mim, assim, não é totalmente evidente. Eu acho curioso, né? Assim, essa definição de arte liberal que o Lacan vai dar e essa afirmação então, que a psicanálise que ela contém, digamos, a medida do humano, porque, aí ele explica rapidamente, porque ela utiliza a fala, né? E a fala tem a medida do humano. Além, então, dessa medida do humano, o que o Lacan traz como característica também da psicanálise no início dessa conferência lembrando que ela tem uma relação com a verdade, né? Porque a verdade é alguma coisa que se constitui pela fala, né? Então, a gente sabe que essa questão da verdade é uma questão que vai acompanhar Freud do princípio ao fim, e também Lacan, eu diria, né? Também Lacan, do princípio ao fim, quando ele, por exemplo, a partir dos anos 70, ele diz com todas as letras, a psicanálise é uma prática que se situa entre o saber e a verdade, né? Que foi, inclusive, o tema do último encontro nacional nosso em Belém. A verdade é constituída no seio da experiência analítica e só pode ser apreendida de forma mítica. Aqui também já é uma observação importante de Lacan. Porque o que significa dizer que alguma coisa só pode ser apreendida de forma mítica, né? Para Lacan? Significa que é alguma coisa que vai ser circunscrita, alguma coisa cujo real não será jamais apreendido, mas será circunscrito. Será circunscrito simbólico e imaginariamente, digamos, né? Então, a gente sabe que o Freud construiu, segundo Lacan e segundo Lévi-Strauss, o único mito da era cristã é o mito freudiano, de Totem e Tabu, né? É bom a gente lembrar isso também. O mito, o mito que, segundo Lacan, salva o pai, acaba salvando o pai, porque o assassinato do pai tem como consequência, né, a sua imortalidade, né? E Freud, então, além disso, vale a pena a gente lembrar que ele diz que ele construiu um mito científico. Ele diz isso num apêndice ao texto do Psicologia das Massas, Análise do Eu, onde ele retoma rapidamente o seu mito, ele o chama de o meu mito, né? E ele o chama de o meu mito científico, porque as coisas só podem ter se passado dessa maneira. O Lacan diz, ele vai além do especialista, né? O Freud, quando ele faz isso, ele vai
ele não é um especialista em mitos, ele vai além do especialista, ele força a barra, é uma observação de Lacan em 1963, na lição única dos nomes do pai, ele diz que Freud vai além do especialista porque ele faz uma pergunta que só é feita por quem de fato está interessado na verdade, que é a pergunta: quem é que fala em mim? Não é o que eu falo, nem por que eu falo, mas é quem é que fala quando eu falo, né? De quem é a voz que eu estou me emprestado? Né? Uma outra forma de dizer essa mesma pergunta: de quem é a voz que eu estou me emprestado quando eu falo? Porque antes de Freud havia quem dissesse a voz de Deus, né? Para muitos, aliás, até hoje, né? Mas não é a resposta freudiana, né? É como você falava no princípio, quer dizer, é a voz do meu inconsciente, né? Do meu próprio inconsciente. Então, vamos ver o que mais. Assim, e aí, em consequência disso, o Freud introduz uma verdade, um conceito de verdade. Isso sou eu que falo, mas eu acho que eu falo isso com apoio em Lacan. Embora eu nunca tenha encontrado exatamente essas palavras no Lacan, mas eu acho que elas se justificam, assim, que Freud introduz um conceito de verdade, um novo conceito de verdade, que é a verdade que não é totalmente antinômica à mentira, que é a verdade que se perde no seu próprio dinamismo. E o que mais que eu posso dizer? Que a gente vai ver que na obra de Lacan ela vai aparecer inúmeras vezes, principalmente a partir dos anos 70, né? Quando ele define o inconsciente como um saber, né? Um saber que não se sabe, mas um saber. A verdade é mentirosa. Ou mentira verdadeira, tanto faz. Né? E tem um texto da Ana Laura, eu vou ver se eu localizo ele na revista Estilos, porque eu sei que está na revista Estilos, O Casamento da Verdade com o Saber. É bem interessante. Eu acho que o título é mais ou menos esse, mas eu não tive tempo de localizar exatamente. Bom, Vera, Ve- pode falar. posso falar? Sim. Agora você falando, né, dessa conjunção a verdade, o saber, me lembrei, do discurso do analista, né, onde a verdade é o único discurso onde a verdade está no lugar de saber. Exatamente. Como é que fica isso com esse saber não sabido, né, que é o saber inconsciente? Essa que seria a verdade, então, do saber não sabido? Olha, é muito bom você ter lembrado, perfeito, né? Que, na verdade, é o único discurso, portanto, o único laço social, onde o saber é interrogado como verdade, né? Onde se questiona a verdade do saber, onde se interroga e onde se questiona a verdade Suposto. Onde é do suposto? saber. É. Ao mesmo tempo, o Lacan ele vai. Eu diria que ele também não usa essas palavras que eu vou usar agora, mas eu acho que o sentido é um pouco esse, e acho que no texto da Colette Soler também a gente encontra isso, bem esse sentido. O Lacan caminha no sentido de o analista tem que se desapegar um pouco da verdade, porque ele acha que Freud tinha amores, né? Porque aí ele já naquela fase que ele está mais irônico, eu acho, em relação a Freud, ele fala
os amores de Freud com a verdade, porque a verdade, em primeiro lugar, ela é não toda, você tem que aceitar que ela é não toda, né? Porque e o Freud e o Lacan vai mostrar muito bem, na verdade, é no texto Kant com Sade, que quem vai atrás da verdade toda é o tirano. A verdade ela A com A maiúsculo, ela só existe, ela só é cobrada pelo tirano. Ela é a lei moral kantiana, porque nada é mais cruel do que a lei moral kantiana, né? Porque a lei moral de Kant é o desprezo do objeto no sentido psicanalítico, do objeto que é o semelhante humano, o objeto que são das nossas paixões, né? Os objetos patologizantes, todo objeto é patologizante, em certo sentido, né? Porque patos é paixão, né? Então, assim. Ao mesmo tempo, o Lacan também diz que não se pode, também não com essas palavras, também, segundo penso dar a entender, que não se pode abandonar de toda a verdade de jeito nenhum. Né? A verdade é, mesmo nós sabendo que ela é fantasística, a fantasia é nosso objeto, né? Nosso objeto. A fantasia é a realidade psíquica, então não se pode abandonar por completo o questionamento da verdade. Você tinha feito uma pergunta, Laura, eu acho que eu me perdi um pouco eu acho que tinha um segundo ponto na sua pergunta que me escapou. Você lembra o que você perguntou? Não, você falou primeiro do discurso do analista, né? O que me fez lembrar, fazer essa pergunta, é isso que você associou a verdade ao saber. É, E você estava falando desse saber inconsciente, né? Que é o saber não sabido, que é o que a gente busca, né? Porque quem sabe é o paciente, né? Mas ele não sabe que sabe, né? E a gente está no lugar do sujeito suposto saber, né? uhum, uhum, Eu uhum, acho que essas coisas elas se imbricam, né? uhum, uhum, uhum. É, o Freud, ele vai introduzir também uma expressão que eu vi o Maurício, inclusive, talvez até fale disso, porque eu vi ele dando muito ênfase a essa expressão numa aula que ele deu recentemente, que é o conceito de verdade histórica. Sim. É uma expressão freudiana que vai aparecer, inclusive, em Moisés e Monoteísmo, né? Que é a obra derradeira do Freud, né? Mas aparece antes, mas lá aparece também. E a verdade histórica é a verdade, segundo Freud, que está por trás de todos os mitos e lendas. Aí a gente volta à questão do mito e da lenda, porque o mito e a lenda é a transmissão da história de um povo, né? É algo que se transmite e que diz respeito a uma comunidade, a um povo, né? Então a verdade histórica é a verdade eu diria que para Freud ela é a verdade factual deformada inevitavelmente pelo processo primário de pensamento, inevitavelmente deformada por metáforas e metonímias, mas ela é, né, a verdade factual da história. E nos interessa muito porque ela é a verdade que está por trás de todo delírio também, né? Não apenas dos nossos mitos, mas também de possíveis delírios que apareçam em nossa clínica, seja na clínica da psicose, seja na clínica da neurose.
No caso do Homem dos Ratos, não. No caso do Schreber, por exemplo, no caso do Homem dos Ratos, tem um mito, não sei se ele tem verdade histórica, acho que não. Mas no caso do Schreber, com certeza, quando ele cria uma nova língua, né, que ele fala que é um alemão, ele mesmo denomina de alemão arcaico, e tem significantes, por exemplo, né, nos pássaros falantes, por exemplo. Por que que tem pássaros falantes no delírio do Schreber? Então, a gente vai ficar sabendo que ele teve um bisavô que escreveu uma obra importante sobre as aves e as plantas, enfim, tem todo O contexto histórico, Uma verdade. né? Uma verdade histórica. Exato, A verdade histórica é isso que o sujeito vai levando, vai buscando na própria análise, né? sim, Essa coisa até para se desvencilhar. exatamente. Querer saber, até para. É a verdade do delírio do psicótico, mas é a verdade também da fantasia inconsciente Sim. primordial do Sim. neurótico. Eu acho que a gente pode falar isso. Mas vamos voltar um pouquinho agora, então, para Goethe, porque o Lacan vai trazer aqui nesse. Então, assim, depois de classificar a psicanálise como uma arte liberal, ele então entra no estudo do homem dos lobos, dos ratos. Hoje eu misturando os bichos. Os pássaros. Os ratos. Posso perguntar sobre o termo liberal? Pode. Está sendo entendido aí? O termo liberal. É. Vocês escutaram, gente? Tem uma Sim. pessoa aqui perguntando como entender o termo liberal. Tem uma pessoa que levantou o dedo? Quer fazer uma pergunta? Não. Ah, tá. Maurício. Então, eu encontrei essa definição que ele deu daquela arte que considera uma relação do homem com a sua própria medida. Uma arte que tem a medida do humano. Não tem nada a ver com economia, né? Não tem nada a ver Liberalismo econômico. com economia? Porque você está falando liberal e me veio na cabeça Ah, liberalismo. é verdade, é verdade. Uma arte liberal com essa verdade. significação assim, estranha. Eu estava achando estranho, mas não tem nada a ver com isso. Não, que eu saiba, não tem. Aqui nesse ponto, o Lacan não faz nenhuma referência a Marx, porque ele faz números, né? Mas aqui, que eu percebo assim de imediato, acho que não. Liberal no sentido. Que a gente usa hoje em dia, né? E aí teria mais a ver com. Por quê? Porque a relação das artes chamadas artes liberais da Idade Média era aquela, né? Que ele mesmo dá aqui também, né? Não tem ainda a ver, não. Acho que não. Bom, aí, então, ele faz. Então, Maurício, que bom que você chegou. Eu estava conversando com elas que eu vou me concentrar mais na parte que o Lacan fala do Goethe, porque eu não sei se você sabe, a gente tinha combinado de fazer a leitura do mito individual do neurótico para hoje. E aí, quando eu vi que você colocou esse tema também, né, eu disse, bom, uma coincidência, mas eu vou aproveitar, porque como a nossa pesquisa é mais voltada para a questão da criação artística, a gente eu enfatizei que o subtítulo dessa conferência de Lacan, Poesia e Verdade, é o título de uma obra de Goethe, né, de uma obra autobiográfica que que Lacan vai então se concentrar num episódio da mocidade de Goethe, que ele vai mostrar que tem assim uma estrutura extremamente próxima ao que ao episódio do Homem dos Ratos de Freud.
E lembrei que o Freud também pega a mesma obra de Goethe, mas ele pega uma recordação da infância que então fica combinado para a gente trabalhar da próxima vez, né? Então, assim, o que ele vai mostrar uma das coisas que eu achei bastante interessante na leitura desse texto, que na verdade é uma conferência, como eu falei, de 1952 ainda, encontrar uma frase de Lacan, na qual ele diz o seguinte: o esquema do Édipo tem que ser criticado. O esquema do Édipo tem que ser totalmente criticado. E ele diz esse esquema, né, de rivalidade com o pai, desejo incestuoso, rivalidade com o pai, tem que ser criticado. Tem que ser criticado porque, na verdade, a gente costuma falar o triângulo edipiano, e, na verdade, o que o Lacan vai chamar a atenção é que o que existe na neurose, sobretudo na neurose obsessiva, é um quaternário, é um quatro, é uma estrutura que implica 4 elementos, né? Então, esses elementos que são, no caso do Homem dos Ratos, o pai degradado, como ele chama, o pai degradado, né? O pai do Homem dos Ratos era um suboficial que, como diz Lacan, permaneceu suboficial a vida inteira. A gente tem, por outro lado, o prestígio colocado no lado da mulher, porque ele vai fazer um casamento de conveniência com uma mulher rica, então a gente tem esse conflito moça rica, moça pobre. No caso do Goethe, que a gente vai ver, tem um conflito entre duas moças também, mas não é bem assim. Bom, vamos chegar lá. Mas a gente tem o pai degradado, o prestígio materno, a dívida impagável, né? Porque o pai do Homem dos Ratos, ele era um Spielrater, né? Spielrater, né? Quando o Freud trabalha o significante Rater, vai mostrar Rater, Heiraten, Spielraten, que vai aparecer no discurso, né, do Ernest, o Homem dos Ratos, que vai deslizando, né, na verdade, de rato para dinheiro, para devedor. O rato um rato de jogo, é um devedor de jogo, perdeu dinheiro no jogo. Eiraten é prostituta, e por aí vai, né? Ele vai mostrar isso, mas nesse momento o Lacan nem dá tanta ênfase na questão do deslizamento metonímico do significante, porque ele quer mostrar a estrutura. Então, a estrutura, ele diz, é o pai degradado, é o prestígio do prestígio materno, a dívida impagável, e o amigo que é um duplo do próprio sujeito, que vai aparecer como salvador. No caso do homem dos ratos, é o que vai trazer a soma de dinheiro para pagar a dívida do pai, e uma dívida impagável, porque, na verdade, esse pai vai perder completamente o contato com esse amigo. E no caso do Goethe, agora vamos ver se que não quero me deter aqui. Sim, tem uma coisa que a gente tem que acentuar de imediato, que ele diz, mas o quarto elemento é a morte. Então, a gente diz com Lacan, né, que o grande outro, né, do obsessivo é a morte que vai comparecer de forma de uma ameaça, de uma ameaça de morte que pode não ser dirigida ao próprio sujeito, muitas vezes é dirigida ao seu duplo, né? No caso do Homem dos Ratos, a gente lembra a mulher, o pai que ia morrer, mas que já estava morto, na verdade, mas que ia morrer, né? E a Gisela, a mulher amada, que também ia morrer. O quarto elemento é a morte imaginária que se introduz na dialética do drama edipiano. E tem mais uma característica além dessas todas, que é o que ele chama de anulação do parceiro sexual, também, como mais uma característica da neurose obsessiva, anulação do parceiro sexual.
que no Seminário 11, por exemplo, ele aparece na forma de um verso muito bonito que Lacan traz lá no final, que vocês vão lembrar com certeza, onde ele diz assim: eu te amo mais porque amo em ti mais do que tu, objeto A, eu te mutilo. Então, é essa... Tem um filme, né, que fala muito bem disso, que encaixotando Helena. Ai, esse filme é É maravilhoso. maravilhoso. Gente, assisti esse filme na minha infância. Só fui entender ele hoje, porque depois fui rever. Criança. É preciso falar mais alto, senão a gente não escuta a plateia. Fala, Encaixotando Helena. encaixotando Helena. Se você Ah, sim. já viu esse filme? Oi? Acho que é da década de 80. É um filme da década de 80? É, um filme muito antigo. Eu não conheço. Muito impressionado. Muito, é muito Eu não era impressionado. criança. Não, Eu já não era. O Lacan fala de uma forma muito bonita, né? Ele diz aqui nesse mito individual, ele diz a aura de anulação que cinge o parceiro sexual, né? Bom, aí chegamos a Goethe, né? A gente tem mais um tempinho, né? Temos. Chegamos ao episódio da adolescência de um jovem de 22 anos, que o Lacan vai chamar de um adolescente enfatuado, como todo adolescente. Assim, então, é interessante que ele lembra também que esse era um dos temas que Goethe, né, era um dos temas literários prediletos do Homem dos Ratos. Então, o Goethe tem 22 anos, mora em Estrasburgo, ele mora com um amigo e frequenta a casa de um pastor chamado Brion, onde ele é acolhido. Eu fiz um resuminho assim, onde ele é acolhido com uma gentil hospitalidade, né? Ele é acolhido de uma forma muito hospitaleira, e onde ele vai encontrar uma moça por quem ele vai se apaixonar, que se chama Frederica. Antes disso, ele tinha se apaixonado por uma outra, ele era um cara que se apaixonava. Aliás, deixa eu fazer um parênteses para a gente se dar conta um pouco do estilo romântico de Goethe. Eu peguei um verso dele aqui e eu achei bem exemplar, talvez, dessa classificação que ele recebeu. O verso se chama Prometeu, e começa assim: encobre, ó Zeus, o céu com suas nuvens. E como jovem que gosta de colher cardos no campo, em teu poder conserva o robusto carvalho e o alto cume da espaçosa montanha. Mas consente que eu use essa terra que é minha, esse abrigo que eu fiz, e esta forja que, quando faço arder, tu no Olimpo me invejas. Encobre, ó Zeus, nada mais pobre eu conheci, ó deuses, do que vós próprios. Apenas vos nutris de sacrifícios e de preces dedicados à vossa majestade. Morrerias de fome, se não fossem as crianças, os loucos, os mendigos que vivem de ilusões. Quando eu era menino e nada conhecia, ao sol se erguiam meus sentidos olhos, como se lá houvesse ouvidos que escutassem meus lamentos, e um coração tivesse, igual ao meu, capaz de consolar a minha angústia. E quem, contra a insolência da turba dos titãs, me auxiliou? Quem me salvou da morte e me impediu a escravidão? Não foste tu, meu coração, somente ardendo numa chama inextinguível? Jovem e ingênuo, eu tudo agradecia àquele que no céu dorme na ociosidade.
Como prestar-te honra? Mas por quê? Deste jamais alívio aos oprimidos? Já enxugaste as lágrimas dos que são infelizes? Formei um homem, mas um homem, afinal, que só se curva perante o tempo e o fado, que são tão meus senhores como teus. Pensaste tu, talvez, que poderia desprezar a vida e ao deserto fugir, porque nem todos os meus sonhos floriram? Então, termina assim. Pensaste que poderias desprezar a vida e ao deserto fugir, porque nem todos os meus sonhos floriram? Eu selecionei esse poema aqui, não só porque ele me pareceu muito bonito e muito significativo. Também, ele está conversando com os deuses, né? E está questionando os deuses, né? E, ao mesmo tempo, o que a gente vai ver na conferência do Lacan é dele mencionar a razão pela qual o Goethe, quando ele vai visitar a Frederica, quando ele vai à casa do pastor, ele vai fantasiado, ele vai disfarçado. E ele explica ele mesmo que ele vai disfarçado, porque os deuses, quando vão visitar os mortais, precisam ir disfarçados para não tomarem como injúria o que vai acontecer lá, né? Como insulto, como injúria. Então, assim, voltando, né? Então, Goethe, ele frequenta a casa do pastor Brion. Nesse momento, ele está morando com um amigo. Também é importante acentuar, porque essa presença do duplo também vai aparecer, então, na história do Goethe, né? Do duplo que divide com o sujeito o que Lacan chama de as funções pessoais do sujeito, divide com ele as funções pessoais e a ameaça de morte também, né? Divide também a ameaça de morte. Então, ele antes tinha se apaixonado por uma jovem chamada Lucinda, que, por sua vez, tinha uma irmã ciumenta e maldosa, que tinha convencido Goethe de que ele tinha que ir embora, afastar-se da Lucinda, mas que antes de ir embora ele tinha que dar a ela, a irmã, um beijo de despedida, um beijo de despedida. E só que quando ele está, e ele se deixa convencer, ele está beijando a irmã da Lucinda quando chega a Lucinda. E a Lucinda diz: malditos sejam para sempre esses lábios, que a desgraça recaia sobre a primeira que deles receberam a homenagem. Queria pegar geral, né? Hein? Queria pegar geral deles. Bom, mas aí o que acontece? O Goethe, ele fica tão apaixonado pela Frederica que ele vai conseguir beijar a Frederica, ele vai conseguir, aparentemente, vencer essa maldição, beijando, então, os lábios, né? Beijo de lábios, claro, né? Da Frederica. Só que acontece assim, como é que ele se decide a seduzir a Frederica? Da forma, segundo Lacan, mais neurótica possível. Porque a gente viu que ele era, né, uma família abastada, um cara super culto, né? Que, aliás, também tinha como característica gostar muito de se vestir bem, que se apresentava sempre com roupas assim muito, muito elogiáveis, né? Muito bonitas, e ele se disfarça a primeira vez de estudante de teologia e ele vai para a casa do pastor com uma batina surrada e furada. Bom, aí ele sai meio decepcionado, porque provavelmente ela não achou nada engraçado aquilo, né, Frederica. E aí o Lacan diz assim, quando ele tem um desejo de voltar pomposamente trajado à aldeia, longe dele realizar esse desejo de voltar bem trajado,
ele pega um traje pior ainda. Ele pega a roupa de um empregado de uma hospedaria, né? Naquela época, aí a gente imagina aquelas hospedarias final do século XVIII, início do século XIX, que a gente vê em filme, né? Aquele monte de cavalo, aquelas coisas cheias, né, de sujeiras de cavalo para tudo que é canto, aquelas mesas também todas assim, cheias de bebidas e tal. Então ele veste essa roupa. Segundo Lacan, ele aparece então de modo ainda mais estranho e mais discordante. Discordante com o quê? Discordante com o próprio desejo, né? Discordante. De uma desvalorização, né? Oi? De uma desvalorização Uma desvalorização de quê? do objeto amado, né? Desejo, a desvalorização do desejo. Ele vai encontrar. É uma desvalorização, sem dúvida, porque a explicação que ele dá é os deuses, quando vão visitar os mortais, eles temem perder a imortalidade, então precisam se apresentar de uma forma familiar. Então, ele se acha um Deus. Se acha um O Deus. próprio Deus. Começa A a arrogância também. Até é curioso, né? Ela fala que não queria ele assim e ele vai pior. Vai pior. Mas será que ele estava assim, eu, né, achando aqui, apostando a sair dessa aparência que era o que ele era conhecido assim, né? Um cara muito bem sucedido, uma família boa, bem vestido, bonitinho, educado, culto, mas ele queria se desfazer daquela aparência e ser e pela fala, pela poesia, pelos, sei lá, outros encantos dele, Uma ser tentativa- olhado. Ou uma tentativa, não sei, né, cabeça E aqui, achei também. de tentar se desvencilhar do ideal do outro. O que o Também. outro quer de mim? Da minha Tirar imagem. essas roupas, né, sociais. Se você não gostou daquilo que eu apresento, eu vou ainda pior, porque não é o ideal. Mas sei lá. Eu- acho que é uma outra vertente, Eu viajei né? por esse Sim. lado, De sabe? pensamento. Ele era muito porque, assim, crítico. O que é uma conquista de um outro, né? É tentar ser aquilo que o outro quer de mim. Então, se o outro me quer melhor, se eu me apresentei dessa maneira e o outro me quer melhor, e eu fui pior, então algo Se vai me querer, não vai ser não por vai ser ser aquilo por que aquilo que você idealizou. Eu viajei por aí. Não será um duplo, gente? Né? Não será um duplo ele se colocar ali daquela forma como um duplo dele mesmo para se safar da maldição, É um duplo dele mesmo, com certeza. Com não é? certeza, com certeza. Ele Ele mesmo, o que significa que ele é um sujeito dividido, que ele Uhum. se veste normalmente de uma forma tão bem cuidada, mas tem um lado dele que pode ser assim. diz assim a forma que se dane, né? A beleza que se dane, né? Por isso que o Lacan vai usar um termo que eu fui buscar no dicionário, que eu não lembrava mais, do filistinismo, de filisteu, né? Filistinismo da neurose. Ele chama de filistinismo da neurose, que é o quê? Filistinismo, costumes, hábitos de caráter, modo de pensar de um filisteu, que se manifesta como atitude anti-intelectual, que socialmente subestima e despreza a arte, o belo, o intelecto e a espiritualidade. Então, o Goethe tem um lado filisteu, né? Na Junto- rebeldia, Hein? na rebeldia, rebelde perante essas coisas. É rebelde, mas não é qualquer. É um tipo de rebeldia muito específica, né? Sim. Da época. Isso não é tipo nada. Não sei se é da Eu época. acho que até no ato de beijar a irmã de Lucinda, né? Dele, né, concordar com isso. Você acha que houve o quê? Que é isso, esse contraponto dele próprio. A divisão, né? Porque ele Verdade. não é nenhum inocente, né?
Exatamente. É isso, né? Ele não vai dando pro outro que o outro espera. Não vai dando. Nas palavras dele, Deus contra mim. Fala mais alto um pouquinho para as pessoas ouvirem. Fala alto, né? Eu pensei que foram palavras dele, né? Os deuses quando vão visitar os mortais. Isso, exatamente. Por isso que eu peguei por aí. Ah, sim. Repete para gente, Vera, não escutei. A Leila, ela está falando que nas palavras dele mesmo, dele, Goethe, os deuses, quando vão visitar os mortais, Tem que se disfarçar, têm que se disfarçar né? Uhum. de humanos. Dessa forma, foi um disfarce dele. Ele foi ali representando ao pé da letra o que ele escreveu. Ele, um Deus, E acho que é um disfarce que nada mais do que revelar a própria verdade. Sim. Verdade do inconsciente. Sim. É, exatamente. O Lacan diz assim: vemos produzir-se de novo, né, nesse segundo disfarce, vemos produzir-se de novo um desdobramento do sujeito, uma alienação em relação a si próprio, manobras por meio das quais ele se dá um substituto sobre o qual devem recair, então, as ameaças mortais. O Lacan, ele ainda acrescenta assim, existe uma irmã, o duplo de Frederica, que vem completar a estrutura mítica da situação. Então, Frederica também tem uma irmã, então também você tem um sistema quaternário, então tem uma estrutura bem diferente do Édipo tradicional, né? Sim, e tem uma observação ainda a respeito do segundo disfarce do Goethe, porque nessa vez que ele vai vestido de empregado de um estábulo, digamos, ele vai levando um bolo de batizado. Ah, é. Lembra? Lembro. Que é um tipo de uma homenagem tradicional que se prestava aos pastores, Uhum. mas que diz Lacan não pode ser outra coisa senão uma fantasia de Goethe. E uma fantasia que implica função paterna. E implica uma função paterna, de certo modo, desvalorizada, de certo modo, não heróica, de certo modo, o pai como aquele que traz algo, mas que tem uma relação apenas exterior com a cerimônia. Porque na cerimônia do batizado, o pai não é o pastor, né? O pai é suboficiante. E me parece que não é o pai que está nessa função de levar o bolo, por isso ele degrada o pai, não é? Eu acho que, se eu lembro bem, tem uma história assim. O próprio fato de levar. Eu acho que o Lacan, ele usa o termo suboficiante, ele tinha usado, quando ele falou do Homem dos Charcos, ele tinha usado o termo, o pai é um suboficial, lembra? É um suboficial, Uhum. é um oficial inferior, né? E permanece assim a vida toda, dizem, né? E aí agora ele usa, um suboficiante. Em qualquer cerimônia de batizado, eu acho, o pai é um suboficiante. Uhum. O bolo aí é como símbolo de uma cerimônia na qual o pai não é o agente principal, não sei se a gente pode falar assim, acho que sim, né? Embora eu tivesse conseguido beijar os lábios de Frederica, Goethe não desfez a maldição original. Seus temores de realização daquele amor só fizeram crescer. O que houve, então, foi uma substituição de um temor por outro, né? E, na verdade, uma fuga diante do objeto desejado. Então, o Lacan então, tem mais essa característica que ele acentua na estrutura da neurose obsessiva,
que ele antes chamou de uma aura, né, de anulação que cinge, né, o objeto sexual, agora ele chama de uma fuga diante do objeto desejado. Então, e aí, o que mais que a gente pode dizer? Então, no sistema quaternário da neurose, nós temos, então, essa fuga diante do objeto desejado, o pai humilhado. Aí ele já traz o pai humilhado, que depois quando ele vai trabalhar o complexo de Édipo de nossos dias, no seminário transferência? O seminário Quando ele vai trabalhar a trilogia de Claudel, o desejo de sua interpretação, então, seminário 6, né? Então, ele já lembra aqui, né, que essa conferência anterior, ele já lembra essa expressão que ele vai utilizar e que ele vai tirar do Claudel, né? O Claudel, o irmão malvado da o irmão malvado, mal mesmo, foi mal com a Camila, um horror. A Josi. E era amigo, né? Um dia vocês vão um dia Era mais eu novo, né? A Camila era muito complicada aí. Por ela, um irmão amigo. Sim. religioso, ele era católico demais. Era amor de mamãe demais. Tudo que demais. Hein? Amava a mamãe demais. Nem sei se ele amava a mãe demais, mas talvez, né? Não sei. Mas aquela. Bom, Aquela mãe também era tão boa. isso é uma outra história. A mãe malvada. Mas, então, peraí, deixa eu concluir. Vou falar só mais duas coisas, depois a gente debate mais um pouco, depois a gente para. Então, no sistema quaternário da neurose, nós temos, então, a fuga diante do objeto desejado, o pai humilhado, o prestígio materno, prestígio que vem, aí sim, pela questão econômica, né? O desdobramento da função pessoal do sujeito e a presença da morte imaginada e imaginária. Ele diz a morte imaginada e imaginária que se introduz na dialética do drama edipiano. E essa introdução da morte nessa dialética, então o Lacan, nesse momento, ele chama o Édipo de drama, né? E essa introdução da morte, ele diz, é uma atitude existencial característica do homem moderno. Uma atitude existencial característica do homem moderno. E a gente sabe, agravou recentemente com a questão da pandemia que vivemos, né? Essa presença do grande outro como a morte, né? Na produção dos sintomas da neurose, né? Então é isso. Então, assim, o que eu tenho como trabalho para o nosso próximo encontro agora a gente vai, então, eu acho que vale a pena pegar uma lembrança da infância em Poesia e Verdade, já que pegamos Poesia e Verdade com Lacan, vamos pegar Poesia e Verdade com Freud também, né? E inclusive, tem uma passagem inteira que o Freud cita do texto direto de Goethe, né? E se vocês quiserem ler o artigo que eu fiz referência, que chama-se Freud, um duplo de Goethe. Posso tirar foto do título? Depois eu compartilho lá nos grupos. Eu tirei o nome do autor daqui. Depois você me manda. A gente acha no Google, não? A gente compartilha lá nos grupos. Ele lembra, né, que Freud recebeu o prêmio Goethe ainda em vida. Não, aqui não tem. Reconhecida a preeminência de pensador alemão em vários campos da vida prática e cultural da Europa de sua época, importância que até hoje não pode ser diminuída
Freud mostrou que Goethe já ostentava, tanto na sua vida quanto nos seus escritos, fundas intuições claramente psicanalíticas. Goethe teria sido um psicanalista avant la lettre, é a opinião desse autor, bem interessante. O sentimento de criador da psicanálise, do criador da psicanálise com respeito ao mestre era também profundamente afetuoso, inclusive nos sonhos com Goethe. Então, Freud tem relato também de sonhos com Goethe. Tá? É esse autor, cujo nome eu passo para vocês. Estou devendo, mas passo. Qual que é o nome do artigo? O artigo é Freud, um duplo de Goethe. Eu acho que é ele que... Marcos Eduardo Nogueira? Pode ser, né? Você fez. É isso aí também que eu achei. É ele mesmo. Então já tem. É ele que diz que contou 200 Vou mandar no grupo. 200 citações. Agora, ele não cita aquela citação. Mandei no grupo o PDF. Ai, beleza. Obrigada. Eu procurei aquela citação. O que herdaste dos teus pais conquista-o para fazê-lo teu. Mas eu tenho certeza que Freud cita dizendo que é de Goethe, mas não encontrei ainda. Na próxima vez eu vou achá-la. O Lacan gosta muito da frase de Goethe, né? Faça-se a luz, né? E no princípio era o ato, né? Também são duas passagens. Então, algum comentário, alguma questão? Já está no grupo de membros. O poema que eu li, então, se chama Prometeu, tá? Termina, porque nem todos os meus sonhos floriram. Me recordou um pouco o poema do Hiatos Irracionais do Lacan. Lembra que a gente leu da última vez o Hiatos Irracionais do Lacan? Que ele também fala da força do sonho, né? Então, ele tanto quanto Goethe, né? Desliga. Está ligado no máximo. Está ligado? Está em 18. Mas está naquele. Dá uma olhada. Estou sentindo frio? Não. Eu não estou sentindo Não, bem não. calor, mas... Mas eu acho Então, que tem alguma pergunta? alguma coisa aí. Acho que não. Tem Vera. Vera aqui. Vera. Fala alto, Natal. Oi, fala. Prometeu, inclusive, eu acho que era um titã que entregou para a humanidade o fogo, né? Como um grande saber para a humanidade que os deuses não gostariam que tivesse sobre o domínio da humanidade. Ele foi, então... O filho de Zeus? O Natan está lembrando que o Prometeu entregou o fogo aos homens, né? Depois disso é que ele, então, recebeu aquele sinal triste lá de ser comido pelo filho. Eu acho que é isso. Que aconteceu o quê? Desculpa, não ouvi. Comido pelo É aquele que fica amarrado com o urubu. Acorrentado. Por isso ele foi acorrentado. Gente, o Quiné encenou aqui em Búzios, Prometeu acorrentado. Aqui não, velho. Ele foi punido por Zeus, Não. por fazer isso. Por fazer isso. Levaram fogo aos... Aqui não. Eu jurava que tinha sido aqui. Não foi. Então tá. Então é isso, gente.
Obrigada. Vera, você deixou muitas coisas para a gente refletir, pensar. O nome do teu seminário, né? Porque psicanálise, criação e poesia, e aí você trouxe hoje também esse pensar a respeito do inconsciente entre psicanálise, né? Entre o saber e a verdade, que não é mais do que isso, a gente falar do inconsciente, trazer o que é da criação desse ordem. Quem que fala em mim? Quem que voz está falando aquilo que não é daquela ordem, como no caso aquilo que se esperava de Goethe, né? Aquela coisa da ordem social, daquela coisa esperada, né? Mas é inesperado. E você coloca esse nome para nós, já o título, né, da sua proposta é pensar a respeito disso, entre que saber e que verdade a psicanálise se encontra. Que não é uma verdade, como você disse, né? Nem um saber dado e feito e pronto. Tem uma verdade, tem um saber. Não, é essa coisa, né? Essa construção também, né? E que a questão da verdade histórica que você trouxe também, acho que tem a ver com isso. Qual a verdade? Aquela que se articula com a realidade efetiva, né? Que, como você disse, é importante, né? Também a gente está na polis, está em contato com ele. Porém, o que da psicanálise se trata é de outra ordem. Da outra ordem, né? Que temos que trazer, resgatar e dar esse... Depois você disse uma coisa também que me deixou aqui pensando, a questão daquele mito. Você disse de princípio ao fim, né? A psicanálise entre saber e verdade, de forma mítica. Uhum. A importância do mito para a gente. Aí eu pensava mito, talvez na forma como se fosse uma teoria, né? Como Lacan diz em televisão, por exemplo. Em televisão ele diz... Na verdade, ele aqui nessa conferência ele já fala de uma forma muito próxima à forma que ele fala em televisão, que ele diz o mito é o que está de forma época ao que se opera por estrutura. Quer dizer, ao que se opera por estrutura é a aspiração do sujeito pelo significante. E o mito vem da forma épica. Se eu pensava aí o mito nesse sentido como aquilo que é uma hipótese, né? Uma teoria, uma verdade, de alguma maneira. É uma verdade. Que não podemos... É uma verdade, mas que a gente não pode... Será que não? Mas é uma verdade não toda e mentirosa, mas é uma verdade. Mas o mito, ô Vera, não seriam as teorias sexuais que as crianças formulam para dar conta, né? Para dar conta disso, da não relação mesmo, né? Não só, eu acho, Agnes, porque você tem os mitos de uma comunidade, você tem os mitos que se transmitem de uma geração a outra. Sim, isso é a transmissão, né? Que se transmite. Porque da psicanálise também a gente se pergunta isso. O que pode ser, porque é uma experiência. O que se transmite? Inclusive o nome do pai, né? O que se transmite no nome do pai? Um desejo não anônimo. Vamos pensando, então. Vera, depois você me passa essa referência para o próximo encontro. Aí a gente já mais perto dá aquele toque aí, sugerindo, né, a leitura prévia para acompanhar melhor. Obrigada, Vera. Muito, muito obrigada. Pessoal, então a gente vai dar uma pausinha aqui de uns 10 minutinhos e vamos retornar com Maurício Loures, que vai nos trazer uma conferência, o mito do neurótico. Estão todos convidados para acompanhar. Bem? Até daqui a pouquinho. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Vera. Obrigada.